Voltei, bonitos! Parte 2 da nossa correção. Se liga aí. Vamos continuar. Questão número 4 agora, tá certo? Vamos ver na questão número 4, que era que nós tínhamos. Tínhamos que identificar o assunto. Qual é o tema desse texto? Qual é o assunto desse texto? Então, vamos ver. Nós tínhamos aqui opção A, algas aquecedoras. Opção B, celuloide transparente. Opção C, proliferação das algas. Ou opção D, queima do gás volátil. Então, a maioria, quase 75%, disse que era algas aquecedoras. Qual é o assunto desse texto? A gente já viu essa reportagenzinha, né? Lembra que a gente leu o título e o que? O lead. O título diz o verde que aquece. O verde que aquece. Mas que verde é esse? Algas deverão colonizar fachadas. O verde das algas. As algas que aquece. Então, alternativa A, algas aquecedoras. Eu não precisei nem de novo ler o texto todo, só pelo título e o lead eu consegui responder a questão, ok? Vamos avançar. Questão número 5, humor. Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. Humor. Como é que a gente identifica humor? Humor, a gente consegue identificar pela quebra da sequência lógica da narrativa. Então, vamos ver qual é o texto. O texto é uma piada, tá? Então, nessa piada, vem contando a narrativa, tal, vem contando a historinha. No final, a gente tem algo inesperado, algo que a gente não esperava que acontecesse. É isso que provoca o humor, tá certo? Vamos imaginar assim, que vocês estão caminhando na calçada. Tá? E de repente, você olha de lado, vê uma pessoa caminhando na sua direção, também na calçada, e essa pessoa, de repente, tropeça, sai tropeçando bem muito, e isso vai fazer com que você ria. Isso vai provocar humor, porque você não esperava que ela viesse na calçada, a sua expectativa era que ela andasse pela calçada e passasse por você, mas de repente ela começa tropeçando, então quebrou a sequência lógica. Entenderam o que é que eu tô falando? Então vamos lá. Tradução simultânea. Vamos ao texto. Sou professor de inglês em Taiwan e tenho uma colaboradora chinesa que traduz quando os alunos não entendem o que digo. No início de cada semestre, conto piadas para que os calouros se sintam à vontade. Para saber se entendiam bem, perguntei à minha colaboradora se traduzia palavra por palavra ou apenas o sentido geral. Bem, na realidade, não entendo suas piadas, respondeu ela. Então, peço aos alunos que riam. Então, veja aí a quebra da sequência, né? Ele não estava esperando que ela dissesse isso. Não importava o que ele dissesse, todo mundo iria rir. Por quê? Porque ela já estava pedindo para as pessoas rirem. Ele não falava a língua das pessoas dali, né? E as pessoas também não iam entender bem o que ele estava dizendo, porque as pessoas ainda estavam aprendendo língua inglesa, certo? Então, o que tornou esse texto engraçado foi a curiosidade do professor sobre os alunos? Não, porque lembra que eu disse a vocês, a piada ou a tirinha, o humor vai aparecer no finalzinho da narrativa, na quebra da história, certo? Então, o que quebrou a história foi a chinesa ter pedido aos alunos que rissem, mesmo sem entenderem nada. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Tá? Vamos a esse outro exemplo, é um novo exemplo, tá? Também falando sobre humor. Agora nós não temos mais uma piada, agora nós temos uma tirinha. Aí é uma tirinha do Menino Maluquinho. Vamos ver. Dos personagens do Menino Maluquinho. Pesquisa. Você acredita em duendes? Claro que não. Eles são muito brincalhões. Não dá para acreditar em nada do que eles dizem. Lembra quando eu disse a vocês que em uma tirinha você tem que ler o que está escrito e o que está desenhado? Vamos agora fazer a leitura do que está desenhado. Ó, a menina felizinha, chega o menino felizinho. Ela fala um pouco sério, ele continua alegrinho aqui. E no último ela tá bem alegre e ele tá espantadíssimo. Olha a cara dele que não tá entendendo é nada. Então, qual foi a quebra da sequência aqui? Então, ele vinha feliz, de repente ele fica todo, sem entender nada do que está acontecendo. Então, isso daqui mostra a quebra da sequência lógica, o que vai causar o humor, causar a parte engraçada. Então, aqui a resposta correta é
na expressão do menino no último quadrinho. O humor desse texto está centrado na expressão do menino no último quadrinho, porque a gente não esperava que ele ficasse sem entender o que a menina estava dizendo. Afinal de contas, ela tinha dito que não acreditava nos duendes, mas depois ela começou argumentando, dizendo que não acredita porque os duendes são muito brincalhões, são muito engraçados. Ok? Vamos agora, próximo texto. Esse texto que vocês tiveram que ler, ele falava sobre finalidade do texto. Para que serve o texto? O texto tem o objetivo de quê? Divertir o leitor, divulgar um fato, explicar palavras ou fazer uma demonstração. Vamos pensar juntos? Vamos lá. Quais são os textos que servem para divulgar um fato? Diz para mim, pensa aí. Quais são os textos que servem para divulgar um fato? São as notícias, né? Então, vamos ver se é uma notícia que a gente vai ler. Quais são os textos que servem para explicar palavras? Tá lembrado do dicionário? No dicionário, quando a gente abre o dicionário, não tem lá os verbetes explicando as palavras? Será que a gente vai ler um verbete, um trechinho de um dicionário? Ou será que a gente vai ver a explicação, a demonstração de algo? Ou simplesmente vai ser um texto para a gente se divertir? Vamos ver. A gente já leu esse texto. Tradução simultânea. Lembra que é a piada do professor? Não é? Então, aqui é uma piada. Se é uma piada, para que serve a piada, minha gente? Obviamente que a piada serve para divertir o leitor, né? Então, divertir o leitor seria a resposta correta. Veja que a maioria respondeu corretamente, 84%. Fiquei feliz com essa resposta de vocês. Tá? Mas ainda teve gente que disse que era fazer uma demonstração. Ele está demonstrando alguma coisa? Não. Quais são os textos que servem para demonstrar algo? Um slide, feito esse que eu estou apresentando para vocês, serve para demonstrar. Né? Um cartaz poderia servir para demonstrar. Cartaz de escola, né? Vamos ver agora a relação dessa expressão. Fica atento aí, porque essa questão é muito importante. Essa é a última questão desse vídeo. Depois eu vou fazer o outro vídeo para terminar de explicar sobre a relação lógico-discursiva. O que é isso, professora? Vamos ver aqui, ó. No trecho, no início de cada semestre, conto piadas para que os calouros se sintam à vontade. A expressão destacada indica a circunstância de. No início de cada semestre, indica uma afirmação, uma intensidade, ele está aumentando na hora que ele fala. Indica o lugar de onde ele está falando, no início de cada semestre, ou está indicando o tempo? Vamos pensar juntos? No início de cada semestre. Quando eu digo assim, no início do ano, eu estou me referindo ao tempo, a um lugar, é uma afirmação ou é uma intensidade? O tempo, né, minha gente? No final do ano, quando é que vai acontecer? No final do... Quando vocês vão me ver pessoalmente? Sei lá, no meio do ano? Então, quando eu digo no meio do ano, essa expressão indica tempo. Segura aí que daqui a pouco eu volto com outro vídeo. O último vídeo dessa série de correção de hoje, tá certo? Até a próxima. Segura aí.